E se você fosse proibido de ler livros, o que você faria? Oi, eu sou a Carla Cardoso, seja muito bem-vindo ao Gene Geek. E esse mundo sem livros vem ironicamente de um livro, o clássico Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. E se você curte literatura, filmes, séries, cultura geek no geral, já se inscreve aqui embaixo que você não vai querer perder os próximos vídeos, eu tô sempre dando uma dica nova por aqui. E antes de dar minha opinião, vou falar um pouco da história e dar o contexto histórico do livro e do autor para que você entenda melhor o porquê desse livro ser tão comentado até hoje. Na história, as pessoas são proibidas de ler, sendo consideradas antissociais por ter opiniões e qualquer pensamento crítico era visto com maus olhos. O protagonista desse livro é o Guy Montag, ele é um bombeiro, mas nessa história os bombeiros eles têm uma função diferente do que tem pra gente. Em vez de apagar o fogo, eles colocam fogo, fazem fogueiras para queimar livros. Eles são tipo aí uns fiscais para impedir que as pessoas leiam. Porém, Montag vai conhecer uma menina chamada Clarice que vai despertar questionamentos nele aí sobre a sociedade. Ela é uma menina que gosta de fazer muitas perguntas, gosta de conversar e isso é uma coisa meio estranha nessa sociedade. Mas ela vai colocar a sementinha da dúvida ali no Montag, principalmente quando ela desaparece. Além disso, a gente vê muita gente alienada, como a mulher do Montag, a Mildred, que só se importa ali com as telas, enquanto as telas tem na casa dela. E sobre isso eu já posso relacionar com a chegada dos televisores, rádio e TV em alta, na época que o livro foi lançado, em 1953. Temos telas que mostram famílias fictícias interagindo com as pessoas, carros em alta velocidade para que o motorista e as pessoas dentro do carro não percebam o mundo à volta porque passa muito rápido. Temos conchas que as pessoas ouvem até quando vão dormir, tudo o que é programado. No livro temos a tecnologia muito como forma de alienação. Isso tudo, é claro, teve uma grande influência da chegada dos televisores e como que o autor imaginou que esses aparelhos seriam grandes fontes de manipulação. E eu fico imaginando aqui o que ele pensou quando chegou à internet. Mas ele mesmo fala que a história é sobre como a televisão destrói o interesse pela leitura. Gente, eu tô suando muito, tô com medo de marcar o livro aqui. Eu vou deixar ele aqui no canto, eu nunca consigo ficar com o livro segurando aqui, mas enfim, né? Além disso, em 1953 é uma época de pós-guerra, tinha acabado a Segunda Guerra Mundial aí faz mais ou menos 8 anos, mas ainda tava aquela tensão da Guerra Fria que os historiadores falam que começou ali por volta de 1947. E claro, o nazismo, o totalitarismo não sumiu completamente, se a gente vê ecos disso até hoje, imagina naquela época, né? E fazendo um paralelo aí com a história, onde os bombeiros queimavam os livros, isso é uma grande referência às grandes fogueiras que eram feitas na Alemanha durante o nazismo para queimar livros. E durante tudo isso, Ray Bradbury lançou Fahrenheit 451. E uma curiosidade sobre esse título é que esse número, 451, é o número que o papel queima em 451 graus Fahrenheit, que é o número que os bombeiros usam nos uniformes. Mas o curioso mesmo é como, infelizmente, esse livro ainda consegue conversar com a nossa sociedade e eu acho que nem o autor imaginou que esse livro permaneceria tão atual ainda na virada do milênio. E o que é mais interessante nessa história é como chegou no ponto dos livros serem proibidos. Não foi um governo tirano que chegou do nada e proibiu todos os livros, mas foi justamente o povo que foi deixando isso acontecer. Ainda que o governo mantenha essa situação porque é conveniente para eles, foi o povo que foi deixando de se importar, deixando de ler, deixando de reclamar, até que os direitos foram perdidos e os livros proibidos. Isso não parece tão familiar à toa, a gente continua vendo governos tiranos, povos apáticos, censura, retrocessos, a gente nem precisa ir lá na década de 40 para pegar exemplos disso. Na Bienal de 2019, 2 anos atrás, a gente teve censura de livros. A diferença é que a TV, a internet, a tecnologia tão criticadas pelo autor, falando que ia acabar com o interesse pela leitura, acabou ajudando nesse caso porque as pessoas se manifestaram. Mas não podemos dar bobeira, esse livro mostra justamente que as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Eles vão comendo pelas beiradas, então a gente tem que estar sempre atento, sempre lutando pelos nossos direitos. E aqui eu faço um paralelo com aquela frase: para que o mal vença, basta que os bons se calem, e não podemos nos calar. Enfim, esse livro faz isso com a gente. Mas voltando para a história, eu gostei muito da evolução do Montag, que começou como um bombeiro obediente e aos poucos foi se desconstruindo, foi começando
a pensar por si mesmo, e a gente se vê um pouco nele porque às vezes a gente é cego para algumas coisas até que a gente vai abrindo nossos olhos quando a gente vai adquirindo conhecimento. Outro personagem muito interessante foi o Barry, que é o chefe dos bombeiros. Ele fez o caminho contrário aí do Montag. Ele era um cara que gostava de ler, que tinha conhecimento, só que aos poucos, com as coisas que ele foi vivendo e vendo na vida dele, ele acabou perdendo o sentido da leitura. Tudo que ele lia não fazia mais sentido. E ele se tornou o chefe dos bombeiros. Tem até uma passagem que eu acho que combina bastante com ele, que é: quem não constrói tem que queimar. Eu acho que significa justamente isso. Quem não constrói, quem não tá para evoluir, né, crescer junto, tem que diminuir o outro, tem que queimar, tem que destruir. Eu acho que esse personagem, assim como todos os outros, foram muito bem construídos. Esse foi um ponto que eu gostei muito na história. Outra coisa que eu gostei bastante, mas dessa vez, dessa edição aqui da Biblioteca Azul, com essa capa vermelha, que foi a introdução do Neil Gaiman, que assim foi uma mera coincidência, porque a gente está com um projeto lendo Neil Gaiman, estamos lendo os livros dele, e aí a gente pegou esse livro aqui para ler também, leitura coletiva em outro grupo, e tinha aqui a introdução do Neil Gaiman, e assim, foi bem interessante porque ele traz umas questões sobre e-book, uns paralelos, umas coisas que, cara, tipo, o livro, ele já te faz refletir sobre diversas coisas, e o Neil Gaiman, ele traz outras reflexões sobre experiências de leitura, sobre os próprios e-books, de como se relaciona com essa coisa da experiência e da tecnologia com a leitura. Então essa introdução acaba jogando mais um assunto a ser debatido. E eu acho que é por isso, né, que por tantas interpretações, por tantas discussões que ainda podem ser feitas a partir dele, que esse livro continua sendo tão atual e continua sendo tão valorizado até hoje. Entretanto, ainda falando de edição, eu não sei se tem em outras, mas aqui tem um pós-fácil. Não leia esse pós-fácil. Eu fui toda feliz porque eu tinha gostado muito do livro, das reflexões que eu estava fazendo, das discussões que a gente poderia fazer. E aí eu li o pós-fácil e eu fui, tipo, ficando assim. Eu me decepcionei bastante porque o autor foi de uma arrogância, falou um monte de besteiras que eu fiquei assim: esse foi o mesmo cara que escreveu o livro? Mas o livro vale muito a pena, a gente esquece, ignora ali o pós-fácil, porque o livro vale muito a pena, traz muitas reflexões. Eu quero trazer aqui uma perguntinha, fique à vontade para deixar aí nos comentários também a sua opinião sobre o livro, mas a reflexão é: se a gente vivesse no mundo de Fahrenheit, que fosse proibido ler livros, qual livro que você mais sentiria falta de ler, ou que você, né, seria um leitor rebeldezinho ali, leria escondido? Qual seria esse livro? E pensa nisso na hora de você lutar pela literatura e de como isso aqui, o Booktube, a comunidade literária, não falo nem só do meu canal, como isso aqui é importante. Já parou pra pensar que isso aqui também é uma forma de resistência? Enfim, isso é só uma coisa que eu pensei aqui. Mas é isso aí. O poder da literatura e do pensamento continuem firmes. E eu espero te encontrar no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo, tchau!